O Flamengo voltou aos treinos e o técnico Filipe Luís recebeu uma daquelas notícias que animam qualquer comissão técnica. O volante Jorginho, que havia sido poupado no duelo contra o Grêmio por causa de dores na coxa esquerda, está de volta. Ele treinou normalmente com o grupo na sexta-feira, participou também da atividade do sábado e já está liberado para ser utilizado no confronto diante do Juventude, que acontece no dia 14 fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Esse retorno tem um peso enorme porque Jorginho vinha sendo ausência sentida. Entre a goleada sobre o Vitória e o empate contra o Grêmio, o jogador não conseguiu treinar com o restante do elenco. Nesse período, ficou sob os cuidados do departamento médico, realizando apenas atividades de fisioterapia. E mesmo com dedicação nos trabalhos de recuperação, acabou vetado do último jogo para evitar qualquer risco maior de lesão. Agora, com o aval dos médicos e com a resposta positiva nos treinos, ele volta a ser peça garantida no meio-campo rubro-negro. E não dá para negar a importância desse jogador na engrenagem criada por Filipe Luís. O treinador construiu um sistema em que Jorginho, junto com Saúl, se tornou um dos pilares da equipe. Quando os dois estiveram em campo juntos, atuando desde o início, o aproveitamento foi perfeito, 3 vitórias em 3 jogos, ou seja, 100% de aproveitamento. Foi justamente na partida em que Jorginho não esteve presente que o Flamengo deixou escapar pontos empatando com o Grêmio. Esse detalhe mostra de forma clara como ele é determinante para o equilíbrio do time. Mas as boas notícias não param por aí. Além de Jorginho, a expectativa é que Alex Sandro também esteja disponível no duelo contra o Juventude. O lateral sofreu uma lesão na panturrilha esquerda durante o jogo contra o Vitória no dia 20 e 5 de agosto, e por isso ficou de fora do compromisso mais recente. Desde então, tem seguido à risca o tratamento com a fisioterapia. E a pausa para a data FIFA veio em um momento perfeito, oferecendo dias extras de recuperação. Existe, sim, a possibilidade real de que Alex Sandro seja relacionado já para a próxima rodada. Outro jogador que também se beneficia dessa pausa é Pulgar. A situação dele é um pouco mais delicada, já que o volante precisou passar por uma cirurgia no pé direito. Desde então está totalmente focado no processo de fisioterapia. O cronograma inicial previa um retorno apenas em outubro, mas há uma chance de que ele consiga antecipar esse prazo, voltando a treinar com o elenco ainda em setembro. O próprio Filipe Luís comentou recentemente que espera contar com Pulgar justamente nas quartas de final da Libertadores. Os confrontos contra o Estudiantes estão marcados para os dias 18 e 25 deste mês e a recuperação dele segue sendo acompanhada de perto. Ou seja, o Flamengo vai aproveitando esse período sem jogos oficiais para recuperar jogadores importantes e reforçar ainda mais o elenco para a sequência decisiva da temporada. A volta de Jorginho já está confirmada. Alex Sandro tem boas chances de reaparecer e Pulgar segue correndo contra o tempo para estar disponível nas partidas mais pesadas do calendário. Tudo isso deixa claro que a equipe de Filipe Luís vai ficando cada vez mais forte para os desafios que vêm pela frente. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O grande assunto dentro do Flamengo neste momento não é contratação, não é venda de jogador, não é movimentação de mercado. A pauta número 1, aquela tratada como prioridade absoluta pela diretoria, é a renovação do contrato de Filipe Luís. O técnico tem vínculo até o fim de 2025, mas o clube já se antecipou e apresentou uma proposta oficial para garantir a permanência dele por mais tempo. Agora o treinador está com essa oferta em mãos, avaliando cada detalhe. O ponto que ainda precisa ser ajustado é a questão financeira. O Flamengo já deixou claro que não vê isso como um problema e que está disposto a negociar até chegar a um valor que agrade ambas as partes. A proposta inicial prevê contrato até o final de 2026, com uma cláusula que possibilita a renovação automática por mais uma temporada. Na prática, se tudo correr como planejado, Filipe Luís pode seguir no comando rubro-negro até o fim de 2027.
Existe a expectativa de que ele apresente uma contraproposta, talvez pedindo ajustes salariais ou algum detalhe contratual, mas isso é algo natural, principalmente pelo tamanho que ele conquistou em tão pouco tempo à frente da equipe. E quando a gente fala em valorização, os números falam por si só. Desde outubro do ano passado, quando assumiu o comando do time principal, Filipe Luís, dirigiu 65 partidas. Foram 43 vitórias, 16 empates e apenas 6 derrotas. Isso dá um aproveitamento de 74,3%. É um índice altíssimo que o coloca entre os técnicos mais eficientes da história recente do clube. Para se ter uma ideia de comparação, somente Jorge Jesus conseguiu algo maior, atingindo 81,6% entre os anos de 2019 e 2020. Além da regularidade nos números, Filipe coleciona títulos importantes nesse curto período. Em 2024 conquistou a Copa do Brasil, em 2025 já ergueu tanto a Supercopa quanto o Campeonato Carioca. E neste momento o Flamengo está na liderança do Campeonato Brasileiro e segue firme nas quartas de final da Libertadores. Ou seja, não é apenas sobre estatísticas, os resultados dentro de campo estão aparecendo e os troféus estão sendo levantados. É justamente por isso que a diretoria trata essa renovação como uma prioridade urgente. Filipe Luís se tornou uma peça central dentro do projeto do Flamengo. A maneira como ele organizou a equipe, como conseguiu dar equilíbrio entre defesa e ataque, como transformou o elenco em um time competitivo, em todas as frentes, faz com que seja visto como fundamental para o presente e o futuro do clube. Existe também um aspecto pessoal nessa história. Filipe Luís já deixou claro em entrevistas e conversas que tem o sonho de treinar um clube europeu no futuro. Esse desejo nunca foi escondido. Mas ele também reconhece que ainda está em fase de amadurecimento, adquirindo experiência à beira do campo. E esse aprendizado vem acontecendo de forma acelerada no Flamengo. Por isso não há pressa. Como o mercado europeu costuma abrir portas, principalmente no meio do ano, dificilmente ele vai optar por sair agora. A tendência natural é que continue à frente do rubro-negro, pelo menos até 2026 e quem sabe até 2027. Vale lembrar que essa discussão sobre renovação não é de agora. Antes mesmo da disputa do Mundial de Clubes, o Flamengo já havia feito um primeiro movimento e apresentado uma proposta. Mas naquele período, o foco do departamento de futebol estava muito direcionado à janela de transferências e as negociações acabaram ficando em compasso de espera. Agora, a realidade mudou. A renovação de Filipe Luís, ao lado da de Arrascaeta, aparece no topo da lista de prioridades. O Flamengo, inclusive, já sinalizou que está disposto a subir os valores da proposta inicial, caso seja necessário. A ideia é resolver essa questão o quanto antes, evitando qualquer tipo de incerteza em torno do futuro do treinador. Até porque o momento é de total valorização. Filipe Luís conseguiu não apenas conquistar títulos, mas também implementar um estilo de jogo competitivo que devolveu confiança ao elenco e empolgação à torcida. Portanto, a situação é clara. O Flamengo quer a continuidade de Filipe Luís. O treinador está aberto a seguir. E o que falta agora é apenas encontrar o equilíbrio financeiro que satisfaça ambos os lados. Se tudo caminhar como esperado, a renovação será confirmada em breve e o torcedor rubro-negro terá motivos para comemorar a permanência de um dos técnicos mais promissores do futebol brasileiro, que antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte. A mensagem foi transmitida sem rodeios e rapidamente chamou a atenção dos torcedores do Flamengo. Marcelo Bielsa, um dos técnicos mais respeitados do planeta e atual comandante da seleção uruguaia, resolveu falar de maneira aberta sobre Georgian. De Arrascaeta, camisa 10 rubro-negro e nome de destaque da Celeste. Após a vitória do Uruguai por 3-0 diante do Peru, em partida válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o argentino não hesitou em enaltecer o meia, ressaltando sua relevância tanto para o time nacional quanto para o clube. Carioca!
Em suas palavras, ficou claro que Arrascaeta atravessa uma fase especial, talvez a melhor de sua carreira, combinando preparo físico exemplar e alto rendimento técnico, o que exige atenção redobrada do Flamengo. O duelo disputado no histórico Estádio Centenário em Montevidéu teve como grande maestro o próprio Arrascaeta. Do início ao apito final, ele esteve envolvido nos lances de maior perigo, controlou a cadência do jogo e coroou sua exibição com um gol de rara qualidade. Cada vez que tocava na bola, arrancava aplausos da torcida que reconhecia a genialidade de alguém capaz de decidir sozinho. Foi dele a jogada que abriu caminho para o placar com habilidade, deixou 2 marcadores para trás e acionou o Varela em velocidade. O lateral cruzou para Aguirre empurrar para as redes. Pouco depois, em um rebote dentro da área, o camisa 10 finalizou com precisão e ampliou a vantagem, mostrando mais uma vez porque é decisivo desde que chegou ao Flamengo. Os números do meia já chamam atenção, mas é seu comportamento em campo que impressiona ainda mais. Arrascaeta não se limita a ser o típico armador que distribui passes e organiza jogadas. Bielsa enxerga nele um jogador completo com capacidade de influenciar os 2 setores do campo, sendo letal tanto na criação quanto na conclusão. Questionado sobre sua atuação, o argentino foi enfático. O que ele tem feito pelo Uruguai é muito importante, mas o que realiza pelo Flamengo jogando 2 vezes por semana, fazendo gols e fornecendo assistências, é ainda mais notável. Hoje, vejo uma versão distinta daquela que conhecia antes. Para quem acompanha a carreira de Bielsa, sabe-se que elogios são raros. Sua fama de rigoroso detalhista e exigente é conhecida no mundo inteiro. Por isso, quando ele faz questão de valorizar um atleta, é porque realmente enxerga nele algo especial. Foi exatamente esse o caso de Arrascaeta. Não foi apenas contra o Peru que brilhou, suas últimas atuações tanto pelo Uruguai quanto pelo Flamengo demonstram consistência em alto nível. E é justamente essa regularidade que acende o sinal de alerta no ninho do urubu. Bielsa destacou que o meia rubro-negro atua intensamente no calendário brasileiro praticamente sem descanso e ainda mantém o mesmo padrão de rendimento. Para o clube, essa constatação é motivo de orgulho e também de preocupação. Orgulho porque o investimento realizado anos atrás segue dando retorno em campo com atuações que ajudam a manter o Flamengo entre os protagonistas. Preocupação porque essa rotina desgastante aumenta o risco de sobrecarga, já que o jogador divide responsabilidades pesadas entre a seleção e o clube. As palavras do treinador repercutiram rapidamente. Parte da torcida enxergou como um sinal de que a Celeste deve explorar ainda mais o talento do meia nos próximos compromissos, o que pode gerar desgaste. Outra parte entendeu como um recado indireto. Para a diretoria rubro-negra é preciso cuidar melhor de Arrascaeta, pois sua forma física será determinante para os objetivos da temporada. No vestiário do Flamengo, as declarações soaram como a confirmação de uma realidade já conhecida. O camisa 10 é a peça-chave da engrenagem ofensiva. O cérebro que transforma jogadas comuns em gols decisivos, aquele capaz de mudar o rumo de uma partida com um passe ou um chute certeiro. Sem ele, a equipe perde inventividade, perde a força no último terço e carece de liderança técnica. Bielsa apenas verbalizou aquilo que torcedores e companheiros de equipe já sentem há anos. No Uruguai, Arrascaeta também assumiu protagonismo. Em meio a um elenco em renovação, ele se transformou no elo entre experiência e juventude, garantindo equilíbrio ao lado de nomes como Varela e Aguirre. A vitória diante do Peru escancarou isso. Não se trata apenas de participar das jogadas, mas de ser o responsável por decidir. É o jogador que assume a pressão que chama a responsabilidade e que conduz seu time em momentos cruciais, respaldado pela experiência em grandes finais e conquistas no futebol sul-americano. Para o Flamengo, o desafio é administrar esse ativo precioso. O clube tem pela frente compromissos decisivos e sabe que seu camisa 10 precisará estar inteiro. A observação de Bielsa funciona como um lembrete. É fundamental planejar a utilização do jogador
preservando-o para que continue a entregar seu melhor tanto pela Celeste quanto pelo rubro-negro. E o que se percebe no fim das contas é que Arrascaeta atingiu um novo patamar. Mais maduro, mais completo e ainda dono da mesma qualidade que encantou a torcida desde sua chegada. O alerta de Bielsa foi certeiro e sua análise não deixa dúvidas. Arrascaeta é um craque consolidado peça. Vital para o Uruguai e absolutamente indispensável para o Flamengo. Então é isso, meu amigo. Essas foram as notícias do dia. Não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Então é isso, meu amigo. Essas foram as notícias do Mengão. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.